Conselheiro ligado ao ex-presidente Augusto Melo protocolou no Conselho Deliberativo um pedido de afastamento imediato do presidente Osmar Stabile e do vice Armando Mendonça. Corinthians quer aproveitar essa data FIFA para recuperar 4 jogadores titulares para a decisão da Copa do Brasil e jovem lateral direito que encaminhou renovação de contrato voltou a trabalhar com os profissionais no CT Dr. Joaquim Grava. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre jovem lateral direito que após encaminhar acerto de renovação de contrato, voltou a trabalhar com os profissionais no CT Dr. Joaquim Grava a pedido do Dorival Júnior. Alguns dias atrás, eu informei a vocês que o lateral direito João Vitor Jacaré, de apenas 18 anos, já tinha encaminhado a sua renovação de contrato com o Timão. Corinthians que passou a renovar o contrato de vários jovens jogadores, absolutamente depois do que aconteceu com o Cauê Furquim, que o Bahia / Grupo City pagou a multa rescisória dele, cerca de 14 milhões de reais, e levou o atleta que era considerado um dos mais promissores da base do Timão dos últimos anos, por apenas 14 milhões de reais, volto a dizer, e com ao menos o Bahia / Grupo City ter feito qualquer tipo de comunicado ao Timão. O Corinthians levou isso para o CNRD, está aguardando, quer que o Bahia / Grupo City, na verdade, pague os valores de uma transferência para o futebol europeu, acima de 300 milhões de reais, então isso vai levar algum tempo para ser resolvido. Mas fato é, resolvendo as questões com os jogadores da base, os mais promissores, para não correr o risco de acontecer isso novamente. E um desses jogadores é o João Vitor Jacaré, lateral direito de apenas 18 anos, que já teve algumas oportunidades nos profissionais e foi muito bem, está naquela transição. Vai para os profissionais, volta para o sub-20, tem apenas 18 anos, e nos últimos dias, nos últimos trabalhos, o João Vitor passou a frequentar o CT Dr. Joaquim Grava, já participando de todos os trabalhos, inclusive ficando de fora de um dos jogos do sub-20 contra a equipe do 15 de Piracicaba, a pedido do treinador Dorival Júnior. Com o Corinthians sem um lateral direito de ofício à disposição no derby mesmo contra o rival, o Charles tendo que jogar improvisado, e também nos jogos anteriores, com a ausência do Mateuzinho, o Félix Torres, zagueiro, também jogando improvisado na posição. A partir de agora, o João Vitor Jacaré tem grandes chances de passar a compor mesmo o elenco e ainda por cima, grande chance de ser relacionado novamente para uma partida com o elenco principal. A minha opinião quanto ao João Vitor Jacaré, voltando a trabalhar com os profissionais no CT Dr. Joaquim Grava, é a seguinte. Bom, primeiramente, essas questões de renovações acabam acontecendo mesmo, alguns entraves. Por quê? Porque, na verdade, são contratos que estão sendo atualizados e precisa discutir principalmente salários, absolutamente, que querem aumentos salariais e tudo mais. Então, as coisas acabam enroscando um pouco. Mas com o Jacaré, pelo jeito, tudo resolvido. Ele que foi visto treinando nos trabalhos que aconteceram ontem, sexta-feira, dia 5, no CT Dr. Joaquim Grava. Ao meu ponto de vista, já era para o Jacaré estar mais ali junto com os profissionais, estar mais acostumado. O próprio Dorival chegou a dizer que ele ainda não estava pronto, mas por qual motivo? Tecnicamente falando, ao meu ponto de vista, não. O Jacaré é um ótimo lateral direito, só precisa de espaço, precisa de minutagens em campo e ir adquirindo confiança. Então, gosto muito do estilo de jogo dele, marca bem também, ataca bem e, sinceramente, se ele for bem trabalhado, ele tem condições sim de ser um substituto para o Mateuzinho e não o Dorival tendo que improvisar como andou fazendo nos últimos jogos, tanto o Félix Torres quanto o Charles atuando na posição. Então, ótimo o Jacaré estar treinando junto com os profissionais e espero que ele seja relacionado em breve.
E agora vamos falar sobre um dos principais objetivos dentro do Corinthians nesse período somente de trabalhos até o jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira na Neoquímica Arena. O Corinthians, desde a última quarta-feira, está somente trabalhando, somente trabalhos, preparações visando a decisão na Copa do Brasil. Quarta-feira, dia 10, o Corinthians recebe o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena para o jogo da volta das quartas de final da competição. Corinthians precisa apenas de um empate para avançar para a semifinal da competição nacional. Então, o Dorival, tendo essa semana cheia devido à data FIFA, para preparar a equipe. E um dos principais objetivos do departamento médico, da comissão técnica, é deixar 4 jogadores titulares que estavam no departamento médico aptos para essa decisão de quarta-feira. Quais são? O Yuri Alberto, que fez uma cirurgia de hérnia inguinal no dia 13 de agosto, já está liberado, terminou a transição, tem grande chance de jogar. O José Martínez, que sofreu uma fratura na mão, mas já foi até convocado para a seleção da Venezuela, inclusive ele está com a delegação venezuelana. Além do Mateuzinho, que teve uma sobrecarga no músculo e não teve lesão detectada, mas foi poupado, por exemplo, no derby contra o rival. E falando em derby contra o rival, que aconteceu no último domingo, 31 de agosto, o Ranieri sofreu uma lesão muscular, inclusive com o Corinthians, confirmando a lesão em exames de imagem. Então a intenção é recuperar esses 4 jogadores. Estamos falando de 4 atletas que são titulares absolutos. Então, um dos principais objetivos desse intervalo somente de treinamentos é ter esses 4 jogadores à disposição do Dorival para a decisão de quarta-feira. A minha opinião quanto a um dos principais objetivos do Corinthians nesse intervalo somente de treinamentos é a seguinte: bom, estamos falando de 4 jogadores que são titulares absolutos. Se analisarmos um por um, fica bem fácil entendermos a importância que eles têm para o grupo. Por exemplo, o Yuri Alberto, artilheiro da temporada, nem preciso ficar detalhando aqui a importância ofensivamente que ele tem. O José Martínez na marcação, para mim tem a cara do Corinthians e ainda é uma opção ofensivamente falando. O Ranieri é um dos jogadores que mais tem um forte poder de marcação intensa no nosso meio de campo. E além do Mateuzinho, que vem crescendo a cada jogo e hoje é o único jogador para a posição. Acabei de falar para vocês sobre o João Vitor Jacaré, mas ainda o Jacaré está nos últimos detalhes ali para ser o substituto do Mateuzinho. Então, 4 jogadores importantíssimos que o Dorival tem, 4 jogadores que são titulares, pilares da equipe, comandada atualmente pelo Dorival. Além desses 4 jogadores, infelizmente, nós temos o Carrilho, que também está no departamento médico, mas o caso do Carrilho foi mais grave, foi uma cirurgia de uma lesão ligamentar que ele teve, e o Carrilho ainda não temos exatamente a previsão. Há quem diga que ele vai voltar somente no final dessa temporada. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre novamente o assunto afastamento, destituição, impeachment, voltando à tona no Parque São Jorge, voltando à tona dentro do Corinthians, pois teve um conselheiro do Timão que entrou com um pedido de afastamento do agora presidente Osmar Stabile e também do vice-presidente Armando Mendonça. Nos últimos meses, nós acompanhamos bem de perto todos os processos que envolveram a destituição do agora ex-presidente Augusto Melo, ele que foi afastado no dia 26 de maio, e aí depois tivemos um intervalo até o Conselho Deliberativo marcar a Assembleia dos Sócios. Primeiramente ele foi afastado pelos conselheiros e depois teve que acontecer a Assembleia dos Associados para os sócios, que no caso foram os que elegeram Augusto Melo, para votarem pelo retorno ou a saída dele de forma definitiva. E os associados votaram pela saída de forma definitiva. Augusto Melo não é mais o presidente do Corinthians, e aí o Stabile acabou vencendo a eleição de forma indireta, que aconteceu dia 25 de agosto, e agora o Osmar Stabile é o presidente e o Armando Mendonça é o vice. Mas para quem acreditava em dias tranquilos no Parque São Jorge, esses dias tranquilos, pelo menos em relação à questão de afastamento, impeachment e tudo mais, durou poucos dias, porque no dia de ontem, sexta-feira, dia 5 de setembro, o conselheiro Roberto William Miguel, da chapa 55, que é uma chapa ligada ao presidente Augusto Melo,
protocolou no Conselho Deliberativo um pedido para o afastamento imediato dos vice-presidentes da diretoria, Osmar Stabile e Armando Mendonça, destacando que o Stabile teve votação na eleição indireta e ele ganhou para ser o presidente. Motivo: a reprovação das contas de 2024. Segundo o conselheiro, o Estatuto Social prevê que ambos, por exercerem funções executivas diretas e solidárias ao presidente já afastado, também podem ser responsabilizados pelos atos administrativos da gestão reprovada, conforme o artigo 106 do Estatuto do Clube. Eu entrei em contato com um advogado ligado ao Corinthians, perguntando se isso realmente tinha fundamento, poderia acontecer, e ele me mandou a seguinte resposta: artigo 106 são motivos para requerer a destituição dos administradores, presidentes e vices, se não terem sido aprovadas as contas da sua gestão. Então, pela mensagem que eu recebi, isso tem fundamento. Agora vamos acompanhar qual será a decisão do Conselho Deliberativo em relação a esse pedido de afastamento. A minha opinião quanto a esse requerimento feito pelo conselheiro Roberto William Miguel é a seguinte: primeiramente, são muitos detalhes a serem pensados. É saudável para o Corinthians mais um processo de impeachment, mais votações de impeachment acontecendo? Para a imagem do clube, pensando no Corinthians, será que é saudável? E são muitos detalhes mesmo a serem analisados nessa questão. Primeiramente, se o Stabile sair, quem assume? Pelo que eu andei pesquisando, é o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Thoma Júnior. Posso estar errado. Agora, quem tem a condição de levar isso para frente é o próprio presidente do Conselho Deliberativo. E é aí, nisso tudo, que vem a questão. Será que pode avançar? Vai avançar esse pedido de impeachment? É o presidente do Conselho Deliberativo que vai decidir se tocará isso para frente ou não. Então é por isso que eu falo para vocês, o Estatuto do Corinthians, ele tem muitas falhas que necessitam urgentemente, o Estatuto do Clube necessita urgentemente passar por uma reforma. Então, pensem bem, quem pode assumir é quem pode tocar esse processo para frente. Analisem comigo o tão falho que é o Estatuto do Corinthians, porque se de repente, vamos supor que o presidente do conselho tenha um interesse de se tornar presidente, opa, eu vou me aproveitar e vou tocar isso para frente para me assumir a presidência. Não estou falando que isso vai acontecer, é apenas um exemplo. Poderia se fazer, analisando se realmente for o presidente do conselho a se tornar o presidente. Então são muitos detalhes. E outra, eu fui ler esse trecho, fiz questão de ir até o estatuto e ler esse trecho. Está escrito assim: motivos para requerer a destituição dos administradores, presidente da diretoria ou de seus vice-presidentes. E lá está o C, não terem sido aprovadas as contas da sua gestão. Detalhe, ou de seus vices, não está e seus vices. Então, o Stabile tem muito a contestar, ele dizia que ele não participava de nada, que ele não participava de nenhuma reunião. Claro, ele como vice-presidente, ele poderia ter sido mais incisivo em relação a isso, ter exigido mais coisas, mas ele tem todos esses argumentos e tudo mais. Então, são detalhes que, ao meu ponto de vista, eu particularmente pergunto a vocês se é saudável mais um processo de impeachment rolando dentro do Corinthians ou não. Uma coisa é certa, se o estatuto diz que tem que ser, se a interpretação do estatuto for que tem que ser, tem que haver a destituição, absolutamente que o estatuto do Corinthians sempre tem que ser, porque é uma lei, é uma regra, mas volto a dizer a vocês, novamente, processo de impeachment e tudo mais, vai valer a pena? Lembrando que daqui a pouco termina o ano que vem tem eleições novamente, então são detalhes que precisarão serem muito bem analisados. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo.
Por exemplo, o que vocês acham do Jacaré voltando a treinar com os profissionais? Será que dessa vez ele ganhará oportunidades com o Dorival? E quanto a essa questão, a principal intenção de recuperar os titulares, Yuri Alberto, Martinez, o Mateuzinho e também o Ranieri. Será que realmente todos devem estar à disposição do Dorival para a decisão de quarta-feira pela Copa do Brasil? E quanto, novamente, essa história de afastamento, destituição, impeachment, o que vocês pensam em relação a isso? Será que realmente o estatuto tem que ser cumprido nessa questão ou é o momento, por exemplo, de analisar que o clube está necessitando de paz? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!